Muito bem, queridos, vamos retomar. Vamos ver se agora a nossa internet fica mais estável para que possamos estudar a palavra do Senhor. Nós temos um problema aqui de internet. Reiniciamos o nosso roteador para ver se teremos mais condições desse momento fazer uma boa transmissão para os irmãos, tá bom? Vamos voltando. Peço só que avise nos grupos do WhatsApp aí da igreja, para que aqueles que saíram possam voltar, se assim desejarem, tá certo? Vamos ter uma palavra de oração e retomar nosso estudo. Senhor Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai, por essa manhã, por esse tempo, agora de estudo da Tua palavra. Guia-nos por ela com Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos hoje caminhar no capítulo 13. Na verdade, como eu já tinha dito, nós iniciamos a leitura no versículo 18 do capítulo 12. Né? Então, versículo 18, que finaliza ainda o capítulo 12. Então, vamos entrar no capítulo 13. Hoje, nós vamos caminhar até o versículo 8. Mas o nosso objetivo no capítulo, obviamente, é cumprir todo ele, que trata sobre as bestas. Então, eu vou pedir aí que a projeção fique aí a respeito das bestas, porque nós temos um resumo do que trata esse capítulo. Os cristãos são exortados a discernir a falsidade e a não participar da falsa adoração difundida pelo diabo e seus aliados mundanos, para que possam manter a sua fé. Então, veja que nós temos nós não estamos com uma projeção para o pessoal na transmissão aí.
Oi, irmãos. Conseguem me ouvir agora? Dê um sinal, por favor. Opa, estamos de volta. Ótimo. Muito bem, queridos. Então, vamos voltar aqui um pouquinho para eu retomar meu raciocínio, tá bom? Perdão pelos problemas que estamos tendo aqui na transmissão. Nós ainda vamos identificar para que à noite nós tenhamos uma transmissão mais tranquila, tá bom, queridos? Então, o nosso objetivo é iniciar o estudo do capítulo 13, a respeito dessas bestas, né? E, em resumo, o que nós temos aqui no capítulo 13 é aquilo que o Greg Beale diz o seguinte: os cristãos são exortados a discernir a falsidade e a não participar da falsa adoração difundida pelo diabo e seus aliados mundanos, para que possam manter a sua fé. Então, o que a gente tem no capítulo 13? Pode passar, projeção. O que a gente tem no capítulo 13? A gente tem a descrição, com mais detalhes, em termos cronológicos, aquilo que já foi dito no capítulo 12, do versículo 13 ao 17. Enquanto que o dragão, né, o diabo, foi expulso dos céus, nós já vimos o que isso significa, ele inicia uma nova perseguição, uma perseguição talvez mais intensa contra a igreja, que é a mulher, e essa perseguição ela se dá em usar agentes malignos. E que agentes malignos são esses? É isso que se preocupa o capítulo 13. É explicitar quem são os agentes malignos de Satanás, as bestas, né, que nós podemos, inclusive, chamar os anticristos, ou o anticristo e o falso profeta, como vamos ver. E esses personagens, eles são usados por Satanás para tentar destruir a igreja, para tentar impedir o avanço da igreja, para atacar a igreja de muitas maneiras, tanto de dentro quanto por fora, ou quanto por fora e por dentro. Essas forças demoníacas, esses agentes malignos usados por Satanás, são forças políticas e econômicas especialmente. Nós vamos ver que os símbolos usados apontam realmente para um domínio, para um poderio político, econômico e religioso, né? Esses três aspectos das bestas, né? Elas têm forças políticas, elas dominam as nações, elas têm força econômica, inclusive de impedir que se compre, nós vamos ver aquela questão da marca da besta, né? E ela tem força também religiosa, porque ela se coloca no lugar do próprio Senhor Jesus Cristo para receber a adoração. Nós vamos ver, inclusive, que há um paralelo entre as características dessa besta e o próprio Senhor Jesus, como se realmente fosse uma espécie de imitação falsa, né? De uma falsa tentativa, claro, de se igualar a Jesus Cristo. João, nessa visão, ele vê muita coisa parecida com aquilo que Daniel viu e relata no capítulo 7 do seu livro. Nós vamos fazer a leitura daqui a pouco do capítulo 7 e vocês vão observar que há muitos paralelos entre Daniel 7 e Apocalipse 13. Por isso, é claro, nós precisamos visitar um pouquinho o capítulo 7 de Daniel para entender. E, por fim, nós temos a identificação, finalmente, do que é esse anticristo. Isso sempre foi uma grande dúvida na história da igreja. Mesmo os pais, nossos pais, né, teológicos, aí, os pais da igreja, eles já tinham essas discussões de como a gente pode identificar o anticristo relatado em Apocalipse, relatado nas cartas de João, as três cartas de João. Então, o que a gente observa? Tem pelo menos duas coisas importantes que a gente pode associar em termos de identificação do anticristo. Que ele é um espírito maligno, né? Sem dúvida um espírito que atua em pessoas e atua em sistemas. Esse espírito maligno, ele perpassa a história, nós vamos ver isso com mais calma ainda hoje. E me parece, e parece a boa parte dos comentaristas, que ele também se apresentará como um indivíduo, como uma pessoa nos últimos momentos aí da história. É claro que isso há uma grande discussão, inclusive quem é, alguns atribuem nomes mais específicos, nós vamos ver isso daqui a pouco, e outros preferem entender como um simples sistema e não como um indivíduo.
É de fato uma situação tanto difícil, né, de você acertar, né, de você realmente asseverar com clareza, mas nós temos alguns indicativos que vamos trabalhar hoje. Então, a besta que emergiu do mar. Pode seguir, projeção. A besta que emergiu do mar é o capítulo 12, versículo 18 até o capítulo 13, versículo 8. Em resumo, o que nós temos é que o diabo dá autoridade ao Estado como seu agente para perseguir a igreja e enganar os ímpios. O diabo dá autoridade ao Estado como seu agente para perseguir a igreja e enganar os ímpios. Então, nós vamos falar de uma força política, uma força estatal, uma força política, né, que se instala com poderes demoníacos, com motivações malignas, a fim de que possa perseguir a igreja e enganar os ímpios, e eles possam seguir como se esse Estado fosse, de fato, um Deus. É muito curioso, antes mesmo da gente fazer a leitura do texto, que essa leitura possa ser desenvolvida a partir do capítulo 13. Por quê? Porque exatamente na modernidade, então, alguns séculos depois do livro de Apocalipse ter sido escrito, que nós temos a própria expressão Leviatã usada na política. Leviatã, lembra, que é esse monstro marinho associado nas Escrituras e na mitologia do Antigo Oriente, onde nós temos essa força estatal como um grande monstro que tem, né, muitas cabeças, que tem força, poder, e ele usa, né, essa força a fim de conter a sociedade, a fim de dar uma organização à sociedade. Você tem essa ideia, especialmente com o Thomas Hobbes, mas tem também isso dentro de quase todos os contratualistas ali da política moderna, né? Eu não vou entrar nos detalhes filosóficos ou políticos dos termos, mas é curioso pensar isso, porque parece que nós vivenciamos, sim, claramente, um poderio bestial do Estado. E hoje, ainda mais, podemos ver isso com os mandos e desmandos de governos, sejam eles municipais, estaduais, federais, em quase todo o globo. E como isso, muitas vezes, é feito à revelia da opinião da sociedade, à revelia, especialmente, da verdade, né, como um todo. Né? Então, são as situações que nós vivenciamos. Muito bem, vamos fazer a leitura do texto? O capítulo 13, ou melhor, dizendo, o capítulo 12, versículo 18, até o capítulo 13, versículo 8. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Muito bem, o texto está aí para que a gente possa tentar compreender, entender aquilo que foi exposto por João em sua visão. Então vamos voltar um pouquinho aí o início do texto que lemos, e diz assim: o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Vi emergir do mar uma besta.
É interessante observarmos que nessa visão, o dragão ele se põe diante do mar, e esse dragão é como se ele estivesse convocando os seus ajudantes. Enquanto eu preparava o estudo, eu só me lembrava da minha infância assistindo Power Rangers e vendo as convocações dos monstros que eram feitas lá pelos personagens malignos, né, pelo mal, e isso diversificava bastante entre os várias temporadas de Power Rangers, e sempre vinha, né, uma espécie, jogava uma semente, tocava uma flauta, era alguma coisa assim, de repente saía um monstro em algum lugar. É o que acontece, o dragão, ele convoca os seus ajudantes do mesmo lugar de onde ele veio. Ele é um monstro marinho, ele sai do mar e ele agora persegue a igreja, ele luta contra a igreja, e ele tem seus ajudantes. Esses ajudantes, que o primeiro deles é aquele que sai do mar, essa besta que sai do mar. Então, nesse sentido, o mar é uma representação de um lugar de impiedade e domínio da maldade e domínio do dragão. Então, é um ambiente perverso, onde essa besta sai com poder e glória. Eu queria ler com vocês Daniel 7, a fim de que nós observemos o quanto de Daniel 7 está aqui nos relatos de Apocalipse, tá? Então, abre comigo, por favor, Daniel 7. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao 8, depois eu vou pular para o versículo 15 ao 22. Então, diz assim o texto. No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e visões passaram diante de seus olhos, quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, suas asas foram arrancadas. Ele foi levado da terra e posto em pé, para que andasse como homem, e foi dada a ele uma mente humana. A seguir, apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levante-se e devore muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Perceba que nós temos vários elementos da visão de João aqui, vários, desde os animais, dos chifres, a própria palavra de arrogância. Agora vamos pular um pouquinho, vamos fazer a leitura a partir do versículo 15. Eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então me dirigi a um dos que estavam ali perto e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade e eternidade. Então eu tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, dentro do qual caíram 3 chifres. Ou seja,
aquele chifre que tinha olhos e uma boca, que falava com arrogância, que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Observe que claramente a visão de João está ligada, conectada com a visão de Daniel. Não há dúvidas, né, que nós estamos tratando da mesma coisa. Na primeira visão, na visão de Daniel, nós temos esses 4 animais e, na visão de João, um animal apenas, ou uma besta só, que aparentemente resume os 4 animais. O que nós entendemos aqui é que, enquanto que Daniel viu, né, teve essa visão representando esses 4 reinos poderosos, esses 4 reis poderosos que se levantam contra o povo de Deus, e especialmente esse quarto que parece que tem um domínio maior, nós temos essa besta na visão de João que diz a mesma coisa. Nós estamos falando de reinos da terra, reis da terra que se levantam contra o Senhor, que se levantam contra o seu ungido, e especialmente que se levantam contra a igreja. De forma, portanto, simbólica, o que nós observamos é um domínio, uma força política global ou nacional, em determinados momentos, que se levanta contra a igreja. E nesse sentido, essa besta, ela perpassa não somente o tempo, né, da igreja, mas ela perpassa todo o período que nós chamamos reino milenar, né? Esse período que se ergue a partir da morte e ressurreição de Cristo, nós já vimos isso desde o começo da nossa exposição, até a sua segunda vinda. Então, é importante a gente observar essa conexão entre a visão de Daniel como 4 reinos, a visão de João como um só reino, para a gente entender que ele está falando da mesma coisa. Esse espírito maligno, esse sistema maligno que se levanta contra a igreja, que persegue a igreja, que tenta usurpar o reino de Deus e blasfemar contra ele. Até mesmo os símbolos, né, que foram utilizados para descrever essa besta, é uma besta que tem 10 chifres e 7 cabeças. Só os números aqui nós já temos uma ideia que está falando de poder, de domínio. Chifre tem a ver com poder, cabeça tem a ver com sabedoria, com capacidades de convencimento, com características de inteligência, e o que nós temos, portanto, é um ser, né, e aí, por ser, entenda, não apenas um indivíduo, mas muito mais um sistema, né, considerando que nós estamos falando de séculos que perpassam, e esse sistema, portanto, ele tem uma inteligência sedutora, ele tem poder global completo, e isso é muito curioso, porque em tempos de certas tentativas de compreender a nossa sociedade através de um sistema global que domina todas as coisas e que é como se fosse uma tese conspiratória, nós, de uma certa forma, estamos observando que sim, nós, enquanto crentes, crendo na palavra do Senhor, cremos sim que existe uma grande conspiração. Nós somos um tanto quanto conspiracionistas nesse sentido, porque a gente acredita sim que existe um sistema que conspira contra a igreja. Existe um sistema que conspira contra a verdade de Deus e que governa esse mundo, ou que tenta governar dentro do seu domínio dado a ele. Nós vamos ver que isso foi dado, foi entregue. E portanto, essa usurpação do reino de Deus redunda em blasfêmia contra o próprio Deus. Nós vimos isso tanto em Daniel, como vemos aqui no capítulo 13 de Apocalipse, que essa besta, ela tem nomes de blasfêmia na sua cabeça. Ela é dominada pela sua perversidade contra Deus. E portanto, ela se levanta contra tudo que é de Deus. Ela se levanta contra tudo que pertence ao Senhor, e especialmente à igreja. E assim, esse reino, ou esses reinos que dominam durante a história, após a ressurreição de Cristo, eles transcendem
como o anticristo. É por isso que a gente tem que realmente ceder à ideia que a gente não pode considerar o anticristo simplesmente como um personagem final que vai surgir para se opor à igreja no final do fim dos tempos, mesmo nos últimos anos antes da volta de Cristo. Não dá, porque a gente vê esse espírito do anticristo já presente desde o início da igreja. Se você observar, por exemplo, a leitura que o próprio João faz da história na sua carta, ele dizendo que há muitos anticristos, ele menciona inclusive no plural, já nos dá a ideia de que realmente nós não podemos tratar o anticristo simplesmente como um personagem único, mas o anticristo é uma série de personagens, porque na verdade é um sistema que se levanta contra Cristo. E nesse sentido, portanto, nós já estamos visualizando os anticristos, os sistemas que se levantam contra a verdade de Deus. Todo o poder político que se arroga um poder para adoração, para impedir, inclusive, a adoração a Cristo, ele é anticristo. Então a gente pode falar, como já foi pensado no passado, né? Não, Hitler era o anticristo. Sim, ele era o anticristo. Stalin, Lenin, Mao Tse-tung, outros grandes governantes, Napoleão, outros governantes que Gengis Khan e muitos outros que dominaram durante a história por um período, grande parte, né, Nabucodonosor, antes mesmo disso. Nós temos o próprio Nero, que é o que vamos falar daqui a pouco. Então, são vários e vários inimigos que se levantaram contra a igreja. E especialmente, como já vimos, quando o dragão cai, né? Então, Nabucodonosor, inclusive, é antes, mas aí nós temos esse espírito babilônico, que é uma outra expressão que vai ser encontrada em Apocalipse, que representa muito bem o anticristo. É um espírito de perversidade, que seduz, que engana, mas que, no final das contas, o seu grande objetivo é, sim, a igreja. Isso já nos alerta, e eu quero deixar isso muito claro para você que é crente, para você que está me assistindo, que crê no Senhor Jesus Cristo, que crê na palavra de Deus. Não se engane. Se você pensa que nós estamos vivendo um tempo onde não há conspirações contra a igreja, que nós estamos vivendo um tempo onde governos não se levantam contra a igreja, que está tudo bem, que não há perseguição, você está redondamente enganado. Isso não faz parte da nossa fé. A nossa fé pressupõe perseguição. A nossa fé pressupõe conspiração contra a igreja. Como isso se dá? Então a gente pode discutir. Mas que há. É muito curioso ver que cristãos, ou que pelo menos pessoas que se dizem cristãs, dizem, não, a gente não tem nada disso não. Isso aí é fake news, isso aí é conversa, é pessoal exagerado, esses fundamentalistas e não sei o quê. Não se engane. Não se engane. Há, sim, movimentos contrários a Deus, sua palavra e a sua igreja. Continuando aqui a leitura, nós temos, e o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Então aqui, inclusive, queridos, se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer, tá? Pode deixar registrado aí no chat que eu vou tentar responder até o final da aula. Então aqui nós temos essa autoridade que foi concedida à besta por meio do dragão. Lembra que o dragão ele já foi destruído, melhor dizendo, ele já foi vencido, mas ainda não destruído. E naquilo que lhe resta de força, ele convoca essas bestas e ele dá autoridade para elas, político-religiosas, para lutar contra o povo de Deus. É muito interessante ver que a própria expressão usada, a besta, ela tem poder, trono e grande autoridade. Depois ela foi golpeada de morte, ou ela parecia ter sido golpeada de morte, mas essa aparência mortal, de uma ferida mortal, foi curada. O que nós temos aqui é uma grande encenação. Nós vimos que o cordeiro, que foi aquele que abriu os 7 selos, é o cordeiro que foi morto. Ele é Jesus Cristo.
Ele recebeu toda a autoridade, todo o poder, toda a glória. Ele foi adorado entre as nações. Mas agora nós temos uma besta, um animal, que se levanta contra a igreja, que tem características muito parecidas com Cristo. Ele também tem poder, ele também tem trono, ele também tem autoridade. Ele tem até mesmo uma ferida que parece ser uma ferida de morte. É como se nós tivéssemos o diabo encenando um personagem que pareça com Jesus Cristo, e talvez ele coloque ali uma maquiagem muito bem feita nessa maquiagem, em que as pessoas, quando olhassem para aquele animal, para aquela pessoa, eles atribuíssem as coisas que deveriam atribuir a Cristo para aquela liderança. Gente, nós estamos falando aqui de coisas muito claras. Apesar de todo o simbolismo aqui, nós estamos falando de um poder que se arroga em lugar de Jesus Cristo. Um poder que se coloca como redentor, como salvador, como Messias, sendo político. Muito interessante isso. Todo político que se coloca como o salvador de uma nação, como o Messias daquela nação, ele está procurando se colocar contra a igreja e se posiciona como um anticristo. Todo ele. Isso significa não só individualmente, mas em termos de sistema. A nossa política, por exemplo, aqui no Brasil, ela é extremamente messiânica, extremamente religiosa. É por isso que é tão fácil nós entrarmos em polaridades, porque nós pensamos realmente que um homem, sendo eleito, ele vai mudar as coisas, vai redimir a sociedade, vai reestruturar a nação, enquanto que nós nem nos preocupamos em fazer a nossa parte, ou em participar disso. Antes, queremos apenas eleger alguém que vai resolver nossos problemas, colocar um redentor ali. Então, isso é em termos municipais, em termos estaduais e especialmente federais. Todas as nossas eleições contemporâneas, desde Collor até hoje, elas foram motivadas por aspectos religiosos messiânicos. Fernando Collor, se colocava como aquele que iria destituir os marajás, né, que iria perseguir os marajás, que iria reestruturar a própria república, uma vez considerando o tempo de ditadura que vivenciamos. Nós temos a Sarney, nós temos a Fernando Henrique Cardoso, antes mesmo dele Itamar, depois Fernando Henrique Cardoso, que todos eles estavam associados a uma ideia de que nós colocamos ali um santo homem, que ele trará finalmente o paraíso. Lula, a mesma coisa, Dilma, a mesma coisa, e Bolsonaro, a mesma coisa. Eu aqui ouso falar, né, um pouco sobre política, porque nós precisamos entender o que está por trás disso. E eu não estou nem mesmo tratando da questão dos indivíduos. Eu estou falando do sistema. O sistema democrático brasileiro, ele milita numa tentativa redentiva messiânica, que é um espírito anticristo, maligno. E eu estou falando em termos nacionais, mas nós podemos falar isso em termos globais. Nós mesmos, quando vemos as eleições americanas, a mesma coisa, porque se pensa que nós estamos tratando do governador mais importante, do país mais importante economicamente e politicamente do mundo, e portanto, aquele que está sendo eleito é aquele que vai, né, coordenar a paz mundial. Então, isso foi com relação ao Obama, isso foi com relação ao Trump e agora também ao Biden e muitos outros. Tudo isso é um espírito do nosso tempo que paira sobre os nossos corações, que nós absorvemos. E se, por exemplo, alguém chega para você e diz assim, não, Lula não é isso que você está dizendo, Lula é um ladrão, ou Bolsonaro é um corrupto, ou Bolsonaro é Você toma isso como uma ofensa, como se você estivesse ouvindo uma blasfêmia a respeito de Jesus Cristo. Observe como esse poder
foi realmente tomado, dado à política. Então, eu estou mencionando isso realmente para que você possa colocar as coisas nos devidos lugares, as prioridades, porque nós não fomos chamados para lutar por um reino deste mundo, por um político deste mundo, mas por Jesus Cristo. E, portanto, todo aquele poder que se levanta contra ou em lugar de Cristo é anticristo. É anticristo. E aqui nós temos, portanto, muitos paralelos com a nossa política. Né? Alguém poderia, por exemplo, um bolsonarista poderia dizer assim, aqui é um claro exemplo de Lula. Olha aí, golpeado de morte, Lula perdeu o dedo. Né? Ele tem ali aquela cicatriz, aquela marca de quando ele quase perdeu a sua vida na máquina de trabalho, mas ele foi curado e recebeu aí os louros e a glória da sociedade. E outro pode dizer, mas Bolsonaro também, ele recebeu uma facada, e ele foi curado, e ele foi também ovacionado. Perceba, a gente pode associar de muitas maneiras. Meu ponto não é dizer nem que Lula, nem que Bolsonaro é o anticristo. O que eu estou dizendo é que o sistema político nosso, tanto brasileiro como em termos globais, ele é um sistema anticristo. Ele é um sistema maligno. Né? A gente chama isso de democracia, mas está muito mais para democracia mesmo. O governo do demon. Porque é um problema dos fundamentos da própria política moderna, como nós entendemos o Leviatã, como eu já mencionei antes. Então, como a gente pode identificar esse anticristo? O que claramente vai ser mostrado nos capítulos que se seguem é uma clara associação entre o Império Romano e o governo babilônico, como esse espírito maligno que se manifesta, que governa esse mundo. E esse Império Romano, portanto, ele transcende muitos séculos e os poderes mundiais. Não é à toa, por isso, que os nossos irmãos teólogos de Westminster, quando fizeram a Confissão de Fé de Westminster, a original, eles propuseram que o Papa é o anticristo, o papado é o anticristo. Por quê? Porque eles entendiam que o domínio romano, do Império Romano, agora era representado pela própria força papal do bispo de Roma. E ele realmente se coloca como aquele que é o Redentor, aquele que é o vigário de Cristo, aquele que se coloca como o próprio representante de Deus na terra, e, portanto, ele recebe para si autoridade e domínio que é exclusivamente de Jesus Cristo, de intercessor, de perdoador de pecados. E é por isso, sim, que o papado é também um anticristo. Não dá para a gente falar que o papado é o único, como eles pareciam colocar, mas que no tempo deles faria muito sentido, considerando a relação promíscua entre a Igreja Romana e o Império, os impérios da época, especialmente, né, o Sacro Império Romano, que era o grande império daquele tempo. Então, nós temos esse espírito maligno que está por detrás de Roma. Lembra que Roma, nesse período, é a grande perseguidora da igreja, especialmente na pessoa de Nero. E Nero claramente é citado aqui em Apocalipse 13, especialmente pelo número 666. Eu não tenho basicamente nenhuma dúvida de que realmente João, ao falar desse número, estava se referindo a Nero. É uma coisa que nós vamos mencionar posteriormente. Nenhuma dúvida de que se refira a Nero nos termos da classificação aí, né, dos números em termos de letras. Mas isso não significa que Nero seja o único anticristo, mas todo o sistema de Nero, né, daquele que se levanta contra a igreja. Se você for lembrar um pouquinho da história de Nero, Nero foi um imperador romano, terrível, mas inicialmente o seu governo era um governo pacífico. Era um governo em paz, inclusive, que não houve perseguição contra a igreja. Mas, de um dia para a noite, ele mata sua mãe, queima Roma, joga fogo em Roma, culpa os cristãos por isso e inicia a perseguição mais terrível que a igreja sofreu dentro daquele período sob o domínio do Império Romano, na pessoa de Nero, tendo matado na espada de Nero, pelo poder de Nero,
tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Paulo, e eu acho que o apóstolo João também. Né? O apóstolo João não tenho certeza, mas Paulo e Pedro, com certeza, foi no período do Império de Nero. Então, claramente, nós temos uma identificação entre o sistema maligno, anticristo, e o próprio governo de Nero. Mas isso significa que seja Nero o anticristo, como os nossos irmãos pós-milenistas acreditam? Eu acredito que não. Eu acredito que Nero é um emblema, Nero é um personagem importante para a gente entender esse sistema maligno político, mas muitos outros Neros se levantaram na história da igreja e continuam se levantando. A gente precisa ter os olhos abertos a esse respeito. Por isso que tudo isso aponta para essa encarnação, e aí que está, né, a nossa grande dúvida. Quando falamos do anticristo, nós falamos simplesmente de um sistema e pronto. Quer dizer, não há nunca um personagem específico, mas sempre o sistema, ou de fato estamos aguardando a encarnação demoníaca na consumação da história. Um anticristo final que talvez aí encapsule, né, todo esse sistema maligno numa pessoa só, e ele realmente se levante contra a igreja como indivíduo. É difícil a gente ter essa certeza simplesmente a partir do texto de Apocalipse, mas é muito possível. É muito possível. É muito possível. Eu tenho a tendência de crer nisso, sim. De um personagem mais específico dentro da política mundial que se levante contra a igreja, que passe a persegui-la de forma intencional e clara, a fim de receber a adoração devida a Cristo em seu nome. Isso já foi, né, vários personagens já fizeram isso, como eu já mencionei, e talvez estejamos aguardando aí um que será superior a todos os outros reis que já tentaram fazer esse domínio. Um cara mais cruel que Hitler, cruel em termos de perseguição contra a igreja, tá? Lembra-se disso, porque ele vai seduzir os ímpios. Ele é cruel para a igreja, mas ele não é cruel para os ímpios. Isso é uma coisa muito importante. Deixa eu passar aqui, só para você entender o que vamos ler daqui a pouco. Né? Pode ler, pode passar a próximo slide. O que nós temos é um governo que seduz esse mundo, que seduz as pessoas, talvez sob justificativas muito racionais, como, por exemplo, esse pessoal crente, eles são intolerantes, não é mesmo? Há pouco tempo eu vi um trecho, né, de um vídeo de um cara que dizia assim: se você acredita que o casamento homossexual é um problema, talvez o problema seja você existir. Talvez o problema seja você ainda pensar isso em pleno século XXI. Se você acredita em uma verdade absoluta, pensando em outra coisa aqui já, talvez o problema seja que você ainda está diante de uma ficção do passado que não existe mais. Então vamos lá, eu já estou no horário bem avançado. Deixa eu ver quantos slides eu tenho. Eu tenho muito slide ainda. Eu estou preocupado com isso. Então eu vou passar rapidamente, eu vou tentar fazer uma exposição mais rápida, tá? Para que a gente possa dar conta, né, do nosso objetivo de hoje e vocês ainda possam fazer perguntas, tá? Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Então, perceba que ele recebeu autoridade, foi-lhe dada a autoridade, foi-lhe dada condições para, em arrogância e blasfêmia, proferir contra Deus e contra Cristo. Essa perversão do culto a Deus, essa idolatria ímpia que eu já estou mencionando aqui, essa zombaria contra o próprio Senhor, ela tem um período de 42 meses. Esses 42 meses, nós já vimos que ele é simbólico, ele está associado a esse período entre a morte e a ressurreição de Cristo e a sua segunda vinda. Mas uma coisa curiosa é que quem que deu autoridade? Porque, veja, ali atrás, o dragão deu autoridade, porque deu a sua autoridade. O dragão deu a sua autoridade para a besta. Então, esse governo, ele tem uma autoridade satânica. Ele tem a autoridade do próprio diabo, poder do próprio diabo.
Mas depois ele fala, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Eu queria que você pensasse o seguinte comigo. Quem foi que instaurou esses 42 meses? Quem foi que planejou esses 42 meses? Quem foi que deu esses 42 meses na história? É o próprio Deus. Então aqui nós consideramos que a própria soberania de Deus está presente dentro dessa conspiração contra o Senhor e contra a sua igreja. Isso é muito importante para quem está sofrendo perseguição. Isso é muito importante para nós também hoje, para lembrarmos de que nós não estamos falando de um poder autônomo, de uma força maligna que se levanta contra a igreja e que parece realmente tomar as forças e impedir qualquer recurso da igreja, qualquer força que a igreja possa ter, e a igreja está perdida. Não, não está. Porque Deus é soberano. E a sua soberania se instaura de tal forma que toda autoridade que essa besta tem, ela tem porque Deus lhe permite ter. Ela não tem por si mesma. Deus poderia destruí-la em segundos. Mas Ele não faz isso. Ele tem um plano. Um plano no qual nós não somos chamados para questionar. Mas um plano o qual Ele revela a nós aqui. Um plano em que Ele permite que esse governo satânico domine por um tempo em nossos dias. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Aqui nós temos uma clara conclusão daquilo que já estávamos vendo nos nossos últimos estudos da visão. A perseguição contra os cristãos, uma vitória temporária contra a igreja, ele foi-lhe permitido que vencesse os santos. Quem permitiu? Foi o próprio Deus que permitiu. E ele faz isso difamando a igreja, difamando o santuário de Deus, que é a igreja, tudo segundo os planos do Senhor. Essa besta, ela não está fazendo as coisas fora daquilo que Deus já planejou, mas sim mediante a própria vontade do Senhor. Para concluir, foi-lhe dada ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Portanto, nós estamos falando de uma adoração que é global, uma impiedade que é global, e talvez hoje nós estamos vivendo o tempo mais global de toda a humanidade. Nós estamos conectados mundialmente. Você tem acesso ao mundo, a ideias que estão sendo pregadas no mundo inteiro. Então, em termos de globalismo, nós estamos falando aí de uma conspiração global mesmo. Então, faz muito sentido no nosso tempo. Mas aqueles que se submetem a essa sedução, aqueles que se enganam e que se curvam diante da besta, do anticristo, desse sistema maligno, são aqueles que não têm seus nomes no livro da vida. São aqueles que não foram eleitos pelo Senhor. Então aqui mais uma vez nós vemos a soberania de Deus em termos de não permitir, é claro, que os seus eleitos se curvem, mas ao mesmo tempo permitir que os ímpios caminhem segundo sua própria impiedade, segundo sua própria direção de pecado. Eles adoram aquilo que lhes é próprio, a maldade, o próprio diabo. É nesse sentido, eu até quero fazer aqui uma nota, né, quase que como brincadeira, para a gente pensar, é que nesse sentido, o que nós temos é que a ideia de satanismo faz muito sentido aqui. Mas quem são os satanistas? Todos aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida. Porque eles estão adorando a besta, que é um personagem, que é um agente do próprio diabo. Não tem meio termo. Né? Que a gente lembra aquela história que eu já contei para vocês em outros encontros, né? do muro. É um homem que estava no muro, sentado no muro, e ouvia os chamados do anjo
que dizia, vem para cá, sai desse muro, vem para o lado de cá, aqui é muito melhor, larga isso, não vai cair nas mãos do diabo não, vem para cá, e o anjo tentava de todo jeito convencer o cara a sair do muro e vir para o lado do anjo. Enquanto que o demônio, o diabo e seus demônios estavam de braços cruzados, só olhando tudo o que acontecia. E o cara ficou meio intrigado, disse, rapaz, você não tem interesse não que eu fique do seu lado? Você não tem interesse que eu possa estar com você, como o anjo está fazendo aqui? O anjo está aqui desesperado, fazendo de tudo para que eu vá para o lado dele, e você não faz nada. E o diabo fala para o cara, é que o muro é meu. E é claro que essa história não tem nenhuma base teológica boa, mas ela aponta uma coisa muito curiosa. É que, de fato, não existe um lugar neutro na humanidade. Ou você está no livro da vida, em adoração ao Cordeiro que foi morto, ou você não está, e, portanto, está em adoração ao diabo. Ou você está caminhando em se submeter aos domínios do mal, do anticristo. Ou você está com a igreja, o corpo de Cristo, ou você está com o corpo de Satanás. Ou você está com o anticristo, ou você está com esse sistema maligno. Conclusão. 3 aspectos aqui práticos que eu quero terminar com vocês. Primeiro, como é que nós podemos lidar com a política secular diante da certeza de uma conspiração política contra a igreja? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que, apesar dessa conspiração política e organizada do diabo com o anticristo, com o sistema maligno, isso não significa que sempre tudo estará igualmente corrompido e da mesma forma. Isso significa que há, sim, espaço para uma influência política cristã, em que nós podemos participar enquanto cidadãos dessa política, mas sempre precisamos lembrar que nós estamos em terreno hostil. Sempre. Precisamos lembrar que nós estamos em um lugar que não nos pertence de uma certa forma, porque é do reino desse mundo e de forma mais direta ainda, está proposto contra o próprio reinado de Cristo. Mas a gente pode sim participar, pode influenciar, nós podemos votar, podemos ter certas esperanças limitadas e muito bem observadas com relação aos políticos que votamos, mas a gente precisa ter a ideia que nós não fomos chamados para esse reino, mas o reino de Deus. Como a gente pode aguardar esse anticristo, que parece que se levantará em breve? Acho que a primeira coisa é não desesperar. Muito perigoso para a gente ficar procurando aí encontrar quem é o anticristo, como se houvesse algum prêmio mundial, o Nobel do anticristo, é aquela pessoa que descobriu quem é o anticristo antes que todo mundo descobrisse. Não tem esse prêmio. Na verdade, você não tem nada para ganhar com relação a isso, e por conta disso, muitos e muitos erraram. Por conta disso, muitos e muitos caíram em grandes enganos e fizeram acusações levianas contra muitas pessoas e enganaram muita gente, levaram muitas pessoas ao erro. É só lembrar que essa questão da marca da besta, por exemplo, é o código de barras, é o chip, é não sei o quê. As pessoas vivem atrás de tentar identificar, antes que todo mundo, quem é o anticristo, ou a marca da besta, ou coisa do tipo. Nós não deveríamos fazer isso. Nós deveríamos confiar nos planos de Deus. Não nos importa tanto saber o nome, endereço e CPF do anticristo. Não nos interessa. Por quê? Porque ele é só mais um que se levanta contra Deus, que está nos planos de Deus e que será destruído. Não muda para a gente. O nosso chamado é conhecer a Cristo. É amar a Cristo e imitá-lo. E segui-lo. E sermos fiéis até a morte. Esse é o nosso chamado, é conhecer e conhecer e conhecer cada vez mais a Jesus e não o anticristo. Tem gente que se especializa na besta. Meu irmão, eu quero me especializar no Cordeiro que foi morto. Eu quero me especializar naquele que me redimiu e me amou quando eu nada era e nada sou ainda. É isso. Eu quero devotar minha vida a Cristo e não ao diabo e não à besta. Então não perca seu tempo com isso, não.
uma curiosidade aqui, outra ali, tudo bem. Mas se a pessoa se dedicar, sofrer, estoca comida, aí começa a ler jornais, a ler um monte de coisa, e é um monte de coisa enviesada, um monte de maluquice, e a verdade é essa, que muitas vezes a gente vê e que é muito triste, é que nós encontramos pessoas tão perdidas em relação a esse assunto. Não gaste seu tempo com relação a isso, não. Né? Dedique-se à palavra de Deus, aquilo que o Senhor revela, e não a mais coisas. E confie nos planos de Deus. Aí está, né, a palavra de esperança para todos nós. Diante de uma situação como essa, de uma história que se revela tão terrível com relação à igreja, onde é certo que vamos ser perseguidos, é certo que estamos sendo combatidos por esse mundo, confie nos planos do Senhor. Deus sabe o que é bom. A igreja sofre? Sim, a igreja sofre. Mas a igreja também goza da presença do Senhor. Nós não precisamos nos habituar com o sofrimento, como se estivéssemos gostando dele, mas também não precisamos estranhá-lo, porque ele é próprio da nossa fé. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo de aprendizado, de meditação na Tua palavra. Abençoa meus irmãos essa manhã e que, apesar das dificuldades da transmissão de hoje, que o Senhor traga o alento, o conforto, o consolo, a sabedoria para todos nós, como igreja, diante da Tua revelação. Em nome de Jesus Cristo. Amém.